Boa noite. Nós vamos falar um pouco sobre o que é a ação antrópica e quais as características das camadas atmosféricas. Ações antrópicas são as alterações realizadas pelo homem no nosso planeta Terra. Essa ação na natureza, ela sempre aconteceu, desde os tempos antigos até os dias de hoje, pois sempre quando nós utilizamos algo do meio ambiente, nós o alteramos de alguma maneira. Hoje, principalmente, as ações antrópicas em relação à natureza é bastante preocupante, pois por conta do aumento populacional, essas ações elas estão sendo realizadas com uma frequência muito grande e nem sempre de uma maneira sustentável e responsável, nem sempre de uma maneira que deveria ocorrer. E isso faz com que haja vários danos à fauna, à flora e acaba também por levar à extinção plantas e animais. E por vezes isso faz com que seja elevada a população de espécies prejudiciais, como os mosquitos transmissores de doenças, por exemplo. Nós vamos falar um pouquinho sobre as características das diferentes camadas atmosféricas. Nós sabemos que são 5: exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e a troposfera. A troposfera, ela é a camada mais próxima da crosta terrestre. Nela encontra-se o ar usado na respiração de plantas e animais, e ela é composta basicamente pelos mesmos elementos encontrados em toda a atmosfera, como nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. Quase todo o vapor que é encontrado na atmosfera, ela situa-se na troposfera, que ocupa 75% da massa atmosférica. Chega a atingir cerca de 17 quilômetros nas regiões trópicas e pouco mais que 7 quilômetros nas regiões polares. Um exemplo interessante é que alguns aerossóis agem como núcleo de condensação para o vapor de água, contribuindo na formação de nevoeiros, nuvens e precipitações. Estratosfera. A estratosfera ela é a segunda camada mais próxima da Terra. Nela encontra-se o gás ozônio, que é responsável pela barreira de proteções dos raios ultravioleta. Ela é mais conhecida como a camada de ozônio, podendo chegar a até 50 quilômetros de altura. A estratosfera ela é caracterizada por apresentar um fluxo de ar e por ser muito estável. Como possui uma pequena quantidade de oxigênio, essa camada ela não é propícia para a presença do homem. Um fato que ocorreu no dia 14 de outubro de 2012, o austríaco Felix saltou de uma altura de 39 quilômetros. E isso impressionou o mundo. Porém, para isso, ele precisou de uma roupa especial que garantisse sua respiração. A mesosfera, ela é a camada com até 80 quilômetros de altura. A mesosfera ela é caracterizada por ser muito fria, com temperatura que oscila em torno de menos de 100 graus Celsius. Sua temperatura, no entanto, não é uniforme em toda a sua extensão, uma vez que a parte de contato com a estratosfera é um pouco mais quente, onde é um ponto de troca de calor entre essas duas. A termosfera ela é a camada atmosférica mais extensa. Ela pode alcançar os 500 quilômetros de altura. O ar é escasso e, por isso, absorve facilmente a radiação solar. Isso faz com que atinja temperaturas próximas a 1000 graus Celsius e se tornando assim a camada mais quente da atmosfera. A última é a exosfera, que é a camada que é mais longe da Terra.
conseguindo alcançar uns 800 quilômetros de altura. É composta basicamente por gás, hélio e hidrogênio, e nessa camada não existe gravidade, e as partículas elas se desprendem da Terra com uma facilidade muito grande. Nela encontram-se os satélites de dados, os telescópios espaciais. Quando estes átomos e moléculas retornam do seu estado energético excitado, eles emitem uma energia na forma de luz, o que constitui um fenômeno maravilhoso que é conhecido como as auroras boreais. A última questão que vamos falar sobre essa primeira parte desse trabalho é qual a região de estudo sobre a poluição do ar. Qual camada que é mais estudada? Essa camada ela é a troposfera, porque ela é a camada da atmosfera em que vivemos e respiramos. Ela vai do nível do mar até 12 quilômetros de altura. É nesta camada que ocorrem os fenômenos climáticos, como chuva, formação de nuvens, relâmpagos, e também é na troposfera que ocorre a poluição do ar. Os aviões de transportes e cargas e passageiros voam nessa camada. As temperaturas nessa camada podem variar de 40 até 60 graus Celsius. Quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. Nós temos também a estratosfera, que, por ser localizada mais distante da superfície, ela sente menos os efeitos dos poluentes. As partículas de impureza mais pesadas, elas não conseguem alcançar altitudes elevadas em decorrência da gravidade, e apenas as de menos peso conseguem atingir essa camada. É na estratosfera que se localiza a camada protetora do planeta, a famosa camada de ozônio. Mas, por causa disso, nós não devemos pensar que a estratosfera está totalmente livre de impactos ambientais, pois os gases leves provindos da Terra alcançam essa altitude, causando sérios danos. A destruição da camada de ozônio ela é uma resposta sobre como a poluição atinge não somente o ar que nós respiramos aqui embaixo, uma vez que vai muito além onde os nossos olhos nem podem alcançar. Diante de tal problemática, o nosso corpo é que sofre todas essas consequências. Mas, resumindo, a região de estudo de poluição que nós conseguimos encontrar foi a troposfera, que é a camada da atmosfera em que nós respiramos e vivemos. E comentamos um pouquinho sobre a estratosfera porque ela não está completamente livre de impactos ambientais, né, causados pela poluição. Composição do ar trata-se da disposição dos diferentes gases que permanecem flutuando ao redor da Terra em razão da força da gravidade. Os principais elementos químicos que compõem o ar da Terra são o nitrogênio e o oxigênio. O nitrogênio ocupa 78% da atmosfera e o oxigênio 21%. O restante é ocupado pelo gás carbônico, em 1%, e pelos gases nobres, em 0,03%, compreendidos por elementos como argônio, criptônio, hélio, neônio, radônio e xenônio. Além desses elementos, é possível encontrar na composição do ar outros componentes, cuja presença não é necessariamente natural e que podem variar de acordo com a localidade. Trata-se da poeira, da fumaça, do vapor d'água e de alguns micro-organismos.
se originou o Sistema Solar? Os planetas do Sistema Solar se formaram gradualmente a partir de aglomeração de partículas de matéria presente no disco protoplanetário, que foram se condensando e agrupando, formando pequenos objetos. Então, esses objetos foram colidindo uns com os outros e se fundindo, até dar origem a corpos maiores. Com o tempo, os mundos que nós conhecemos começaram a surgir. Segundo estimativas, o processo de formação dos planetas levou cerca de 100 milhões de anos. Pequenos mundos rochosos, compostos principalmente por silicatos e ferro, se formaram mais pertinho do Sol, porque as temperaturas eram altas demais para que elementos voláteis pudessem se condensar sobre a superfície. E por essa razão que Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte se encontram mais próximo das estrelas. Os gigantes gasosos, por outro lado, se formaram em regiões mais distantes do Sol, onde as temperaturas são mais baixas o suficiente. Como era a atmosfera primitiva e como ela foi formada? A atmosfera primitiva da Terra era constituída por uma mistura de metano, amoníaco, vapor de água e hidrogênio. Poderia ainda ter monóxido de carbono, dióxido de carbono, azoto, sulfureto de hidrogênio e dióxido sulfuroso. Como era a atmosfera primitiva e como ela foi formada? A atmosfera primitiva da Terra era constituída por uma mistura de metano, amoníaco, vapor de água e hidrogênio. Poderia ainda ter monóxido de carbono, dióxido de carbono, azoto, sulfureto de hidrogênio e dióxido sulfuroso. A atmosfera foi formada durante os primeiros 500 milhões de anos de vida do planeta, quando a Terra estava numa fase em que o vulcanismo intenso a cobria quase toda a superfície da terrestre. Os mundos rochosos, compostos principalmente por silicato e ferro, se formaram mais pertinho do Sol, porque a temperatura era alta demais para que elementos voláteis pudessem se condensar sobre a sua superfície. É por essa razão que Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte se encontram mais próximos das estrelas. Os gigantes gasosos, por outro lado, se formaram em regiões mais distantes do Sol, onde as temperaturas são mais baixas o suficiente para que os compostos voláteis, como Júpiter, Saturno, Urano, entre outros. Boa noite. Eu vou estar falando como ocorreu a evolução da atmosfera primitiva para a atmosfera atual. A atmosfera primitiva detinha-se em sua composição gases com substâncias venenosas. A realidade era inviável à vida, por isso sofreu algumas alterações positivas a partir do surgimento dos oceanos e das plantas marinhas, que por meio do processo de fotossíntese mudou a condição adversa. A configuração atual da atmosfera se consolidou há cerca de 65 milhões de anos. A atmosfera terrestre atual é constituída por diferentes gases, nos quais podemos destacar o nitrogênio, com 78%, e o oxigênio, com 21%, e outros gases, como o dióxido de carbono. São imprescindíveis para a proliferação da vida no planeta. A atmosfera é composta por várias camadas que se diferenciam de acordo com aspectos físicos e químicos. As camadas da atmosfera terrestre são troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. O que é fotossíntese e o que são organismos autróficos? Fotossíntese é um processo físico-químico a nível celular realizado pelos seres vivos clorifilados que utilizam o dióxido de carbono e água para obter glicose através da energia. E o que são organismos autróficos? Os organismos autróficos podem ser definidos como seres que são capazes de sintetizar o seu próprio alimento, ou seja, são capazes de utilizar matéria inorgânica para sintetizar material orgânico. Entre os organismos que possuem nutrição autrófica, podemos citar os vegetais, as águas e algumas espécies de bactérias.